Bom, como eu dizia no bloco anterior, nós temos uma característica que é fundamental nos títulos de crédito, que é o rigor do formalismo. E dentro do título de crédito, se eu pedir você para fazer uma definição, se eu pedir você para você conceituar o título de crédito, você vai sempre conceituar o título de crédito como um documento. Então você pode me dar várias definições de título de crédito, mas no fundo, todas as definições você vai dizer para mim que ele é um documento. Isso nos leva então à percepção de que você precisa de um papel. Eu sei que esse conceito, nos dias atuais, ele é relativo, e nós vamos falar muito sobre isso nos próximos blocos, sobre essa necessidade de relativizar esse conceito. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o cartão de crédito, e o cartão de crédito não é um título. Sobre a ótica do rigor do formalismo, ele não é um título de crédito, mas ele serve para todos os interesses que o comércio precisa. Mas não se preocupe não, lá adiante nós vamos falar sobre título de crédito. Mas então, por essência, você vai definir títulos de crédito para mim como um documento. Ou seja, independentemente, você vai encontrar inclusive a definição que eu coloquei na apostila aqui, o conceito da apostila, que é do César Vivante, e ele faz justamente essa definição de título de crédito, né? Que é um documento. Isso nos leva, e eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso não vai ter em outro lugar na apostila, isso nos leva à cartularidade. O que é o Instituto da Cartularidade? O Instituto da Cartularidade diz que o título é uma cártula, ele é um documento. E sem o documento, você não pode exercer o seu direito de buscar a satisfação do crédito. Eu vou contar algumas histórias muito curiosas no decorrer do semestre de credores, né? De devedores, que sabendo que os credores precisavam do título, deram um jeitinho de destruir o título, né? E com isso o credor perdeu o seu direito de cobrar. Mas nós temos três características do título de crédito que vai fazer toda a diferença no momento dele ser aceito no mercado. O primeiro é a literalidade. O título de crédito vale pelo que nele está escrito e não se admite condicionamento. Você não coloca, você não faz um cheque para alguém dizendo: pagarei por esse cheque, ou pague-se por esse cheque a quantia a fulano de tal, né? A quantia de 10 mil reais a fulano de tal, se a mercadoria funcionar. Você não faz isso. Você coloca lá que pagarei, pague-se, né? Se for cheque, pague-se, é ordem, né? Pague-se a quantia de 10 mil reais à pessoa da senhora Clarice Maria da Silva e pronto. Então você não condiciona o pagamento, a quitação do título a um outro fator. Isso vai facilitar muito na hora de você endossar o cheque. Porque você não pode colocar, por exemplo, pagarei 10 mil reais por esse cheque, a senhora Clarice, se o aparelho funcionar. Ela vai endossar o cheque para outra pessoa. E outra pessoa, que é um terceiro, não tem nada a ver com isso, o terceiro vai ficar perguntando, afinal, o aparelho funcionou ou não funcionou? Então, o cheque vale pelo que nele está escrito. Qualquer título vale pelo que nele está escrito. Eu vou depois contar algumas histórias bem curiosas sobre as pessoas que emprestaram folhas de cheque em branco e depois tiveram que pagar o valor que estava lá. Autonomia. Autonomia significa que as obrigações são autônomas. Se as obrigações são autônomas, elas não se comunicam. E isso é algo muito curioso. Por exemplo, Dilma é minha filha. E Dilma queria muito uma roupa nova, né? Uma calça que custava R$ 800, né? E ela chegou para mim e disse: eu queria, compra essa calça para mim, custa apenas R$ 800, está na promoção, né? E eu disse: olha, eu não posso comprar uma calça desse valor para você. E ela foi ali no meu talão de cheque,
cortou uma folha muito sorrateiramente ali embaixo, fez uma assinatura falsa, foi na loja e comprou a calça. Eu dei falta da folha de cheque, demiti a empregada, né, jogando a culpa nela, e sustei o cheque. Sustei, S-U-S, né? Não é assustar, tá? Nós vamos falar sobre isso lá adiante. Sustei o cheque, ou seja, suspendi o pagamento do cheque. Só porque o dono da loja, lá o Bruno, que era o dono da loja, o Bruno repassou o cheque para o Carlos. Que o Carlos é uma outra pessoa, compra outras coisas de Bruno lá na loja, né? É fornecedor. E Carlos depositou o cheque. O cheque voltou. O cheque voltando, Carlos não pode cobrar de mim, porque eu sustei o cheque, a assinatura não é minha, né? A assinatura não é minha, então Bruno vai ter que pagar pelo cheque. Posteriormente, então, Bruno pode até ajuizar uma ação contra mim, por ser responsável por minha filha, se ela for de menor, claro, né? Se ela não for de menor, ele vai ajuizar uma ação diretamente contra ela. Mas o fato é que para as relações creditícias, as relações não se comunicam. Isso, lá adiante, você vai entender que ela é perfeitamente justificável. Notoriamente, para situações de cheques furtados, de cheques adulterados, de pessoas que resolveram sustar o cheque depois por desacordo comercial. Ah, fui lá na loja do Bruno, comprei lá um produto, dei um cheque para ele. Dei o cheque para o Bruno, só que eu descobri que o produto não funcionava. Então eu sustei o cheque. Bom, o Bruno repassou o cheque, né? O Bruno repassou o cheque para o seu colega. E o seu colega, o Isaac, foi lá e depositou o cheque. Quando o cheque voltou, o cheque foi sustado. O cheque, eu não tenho que pagar Isaac. Realmente, a minha relação ela é autônoma, ela não se comunica com a de Bruno. Mas Bruno continua sendo responsável por pagar Isaac, né? E eu vou falar sobre isso mais lá adiante, né? Quando a gente estiver falando mais sobre essa questão da autonomia. E por último, nesse grupo, eu vou falar sobre a abstração. Outra coisa curiosa no título de crédito é a abstração. A abstração é um princípio onde os cheques, ninguém emite um cheque, eu estou citando o caso do cheque, mas pode ser uma nota promissória. Você não diz lá o que foi que você comprou. Você não chega no banco, o banco não quer saber o que foi que você fez para receber aquele cheque. Não tem qualquer relação. O princípio da abstração diz o seguinte, que você emite o cheque e ele se abstrai do motivo que o criou. Você emite uma nota promissória, ela se abstrai do motivo que a criou. A duplicata, no primeiro momento, ela não é abstrata, né? Porque ela depende de uma nota fiscal. Eu vou explicar isso lá adiante. Mas depois ela também se abstrai. Então, para todos os efeitos, o que é o princípio da abstração? O princípio da abstração é, você emite o título, você não coloca o que foi que você fez, o que foi que a pessoa fez para receber aquele título, você repassa ele adiante e ele vai se abstrair. Ninguém mais fica sabendo. É muito comum, quando o cheque é um valor muito alto, que você chega no banco para descontar um cheque, é muito comum o banco ligar para o emitente do cheque, confirmando a emissão do cheque, apenas. O banco não liga para a pessoa perguntando o que foi que a outra fez para receber aquele valor. O banco liga apenas para confirmar a emissão do cheque. Geralmente cheques de valores altos, né? O banco liga para o emitente confirmar a emissão do cheque. Mas lá não fica, né? E nem o banco vai perguntar o que foi que a pessoa fez. O cheque, até mesmo porque o formulário do cheque é pequenininho, né? A promissória, por exemplo, às vezes até permite, você colocar lá no verso dela, né? Para que foi, etc. Mas não tem, juridicamente não tem importância, porque as obrigações são autônomas e abstratas. Então elas são autônomas porque eu posso cobrar de quem eu quiser, e são abstratas porque elas são criadas e depois se abstraem do motivo que as criou. Vamos recapitular então? Literalidade. O título vale pelo que nele está escrito. Ninguém pode condicionar o título a nada. O valor do título é o valor que está emitido na cédula. Autonomia. As obrigações são autônomas
Isso me permite executar alguns ou todos. Eu vou citar lá adiante um exemplo onde você pode cobrar de apenas de um. Tem o emitente, o endossante, né? E você escolhe um para cobrar o cheque. E por último, a abstração. Se as obrigações são autônomas, o direito é abstrato. Então, a abstração, o título é criado e ele se abstrai do motivo que o criou. Então, preste atenção nessa informação. As obrigações são autônomas e os direitos são abstratos. Ok? Voltamos a falar sobre isso na próxima aula.